Olá gente, bem-vindos e bem-vindas ao 28º dia do Desafio Minimalista. E eu vou começar pedindo desculpas pelo atraso do vídeo, mas eu tava sem condições nenhuma de conseguir gravar ontem, então o vídeo tá indo hoje e eu espero que vocês gostem dele. O desafio de hoje é destralhar o escritório. Ontem, como eu falei pra vocês, foi o meu último dia na empresa que eu estagiava. E então com isso eu me senti naquela cena de filme americano, colocando minhas coisas numa caixinha, trazendo tudo pra casa. E daí que veio, na verdade, a ideia, né, de destralhar o escritório, porque eu tava trazendo coisas desse meu trabalho aqui pra minha casa e agregar isso ao meu ambiente de trabalho / estudos, que vai ser em casa. Então, bem-vindos ao meu escritório, que na verdade é a minha escrivaninha, mas que vai ser o lugar que eu vou passar boa parte desse meu tempo de estudos e criação a partir de agora. E a ideia principal, na verdade, de fazer esse destralhe, que eu já estava super agoniada, era a parte que eu mais queria fazer, é porque no decorrer dos meses a gente acaba acumulando muita coisa de papelaria, então muito papel, muita coisinha que a gente não sabe onde guardar, a gente acaba jogando dentro das gavetas. E agora eu tô livre, leve e solta, organizei tudo e vou dar o chamado para vocês fazerem isso também no escritório de vocês. Então, para começar esse destralhe e organização, a gente primeiro precisa tirar tudo da escrivaninha, do escritório que seja, limpar todas as gavetas, limpar todo no sentido de retirar tudo quanto passar um paninho. Então, como eu já falei no vídeo do guarda-roupa, que eu posso deixar aqui embaixo também, nas informações do vídeo, para quem quiser ver, a importância da gente também fazer uma limpeza, mesmo de tirar o pó, de tirar às vezes algumas migalhas que tem, para uma questão de higiene. E então depois disso a gente começa a organizar as coisas que vão ficar e as coisas que vão embora, sempre pensando se aquilo está em excesso na sua vida e se você realmente utiliza aquilo, porque às vezes você pode ter uma coisa em excesso, mas se você utiliza ela em grande quantidade, na minha opinião, isso não tem problema. Então, por exemplo, eu uso muita coisinha de decorar o planner, para decorar mapas mentais. Então, eu acabo que tenho muito post-it, muitas washi tapes, muito carimbo, mas são coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, pra mim isso não é em excesso, mas se você tem e você não utiliza, né, seria talvez interessante passar isso para alguma pessoa que realmente vai utilizar. E a partir disso, então, você depois vai perceber a quantidade de coisas que você vai ficar, a quantidade de coisas que vão embora, e você começa a colocar cada coisa no seu canto. Agora, vocês estão vendo as imagens do meu escritório antes de eu fazer essa organização, então dá pra perceber que tem coisas em excesso, principalmente em cima da escrivaninha, que as gavetas elas estavam um pouco bagunçadas, sem muita classificação de categoria, então às vezes eu precisava de alguma coisa e não sabia exatamente qual gaveta estava. E daí agora vocês vão ver como é que ficou tudo organizado. Bom, então foi assim que acabou ficando a escrivaninha. Aqui em cima vão ficar só as coisas básicas, como notebook, lixinho. E daí eu troquei meu porta-lápis por essa caneca da Barbie, que eu amo, só que ela quebrou, então eu não uso ela pra beber. E daí, colocando uma caneca menor, que antes era uma rosa enorme, eu acabo ficando com menos coisa em cima da minha escrivaninha também. Aqui é uma ideia legal de vocês colocarem um CD riscado, que vocês iam jogar fora, como um porta-copo, porque assim o copo vai suar em cima do CD e não vai estragar a mesa. Indo para a primeira gaveta, aqui atrás eu coloco os papeizinhos dos meses do meu planner, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem, porque eu monto ele por mês, eu não deixo ele todo montado para não ficar muita folha à toa nele para eu carregar. Aqui são alguns blocos de folhas de rascunho. E sim, são muitos. Tem bem uns 5 blocos, mas eles são muito bons para fazer mental. E como já é de folha reciclada, eu não vou ficar jogando fora, né, só por jogar. Então eu vou acabar guardando, porque eu vou usar bastante. E aqui tem um bloquinho também de anotação. Já aqui, nessa bandeja, eu tenho pilhas, que eu uso pilha para tudo. Aqui tem os clipes que são maiores e aqui tem os clipes que são normaisinhos. Aqui nessa caneca eu tô guardando os meus elásticos, que eu uso eles pra enrolar tudo na vida, são muito bons. E aqui dentro dessa caixinha da Mulher Maravilha ficam pendrives e
cartões de memória, esse tipo de coisa. E aqui, nessa cestinha, fica tudo que eu uso pra decorar planner. Então, post-it, folhinhas coloridas, washi tape e essas coisas fofinhas. Aqui nessa caixinha eu coloco as coisas que eu uso muito pra fazer coisas do tipo faça você mesmo. Então, rolinho, pincel, régua, cola, alicate, super bond, essas coisas. Aqui eu tenho furador pra furar as páginas do planner. Aqui eu tenho meu kit de lápis, que eu adoro colorir, esse tipo de coisa. E nessa caixinha, que às vezes eu deixo ela ali em cima, porque ela é muito bonitinha, ficam cortadores e carimbos, que eu gosto muito de usar também pra decorar. Nessa terceira gaveta, essa caixa, ela é uma caixa muito boa pra organização, porque é o seguinte, sabe quando aquelas coisas do dia a dia que a gente vive perdendo, tipo óculos, carteira, documento de carro? Então, essa é a caixa que eu chego, quando eu esvazio minha bolsa, eu coloco tudo dentro dela. Então, aqui tem a carteira do dia a dia, documento do carro, os óculos, uma carteirinha pra colocar moeda, esse tipo de coisa, quando eu preciso. Aqui também tem alguns lanchinhos, que às vezes a gente sai na pressa, senão eu tô no meu quarto e não quero sair, então eu deixo umas barrinhas aqui. E coisinhas que eu costumo carregar na bolsa, tipo esse spray aqui pra pôr no nariz, que como eu já falei, Brasília é muito seca. É spray de garganta, que às vezes a gente sempre acaba tendo alguma crise aqui. E um floral, que eu gosto de usar às vezes. E aqui também ficam os meus estojos. Esse daqui é mais o estojo do dia a dia. E esse daqui é o estojo que já tem coisas que eu não uso tanto, que ele já fica guardado na gaveta. Então tem carimbos, tem canetas, e tem almofada de carimbo, tem essa caixinha com várias utilidades. E aqui no fundo, eu guardo a caixa do meu celular e a caixa do meu tablet. Não gosto de guardar caixa, mas como esses são os únicos aparelhos que eu realmente uso no dia a dia, pode acabar sendo útil para caso eu queira vender eles. Daí eu vendo eles na caixinha. Mas eu odeio guardar caixa. Esses daqui são os únicos por causa disso. E essa é a última gaveta com eletrônicos. Que aqui eu deixo as coisas mais aleatórias, tipo um celularzinho antigo, porque sempre alguém precisa de um celular antigo. Alguém é roubado, o celular quebra, esse tipo de coisa. Então eu sou aquela pessoa que sai emprestando celular para as outras pessoas. Aqui tem duas lanternas, tem um MP3 que eu gosto para quando eu saio para correr. Tem um controle de uma caixinha de som que foi pro concerto. Tem um massageadorzinho à mão de pilha. Aqui tem a capa do tablet e o meu headphone. E aqui, nessa cestinha, são as coisas do dia a dia, como coisas pro celular, fones e o carregador do notebook. E nessa cestinha são só as coisas da câmera, então os cabos da câmera, carregador e o limpador dela. E por fim, nessa parte aqui de baixo, eu guardo um pedaço de tábua que eu pintei e coloquei esse clipezinho, que serve tipo de prancheta. Eu guardo a mesinha do notebook, aquela mesinha dobrável que a gente usa na cama, e a capa do notebook também. Então foi essa a minha organização. Não deveriam estar lá e estavam. Então, alguns documentos que agora eu vou levar pro lugar certo. Isso tudo aqui, gente, foi só de lixo que eu tirei lá de dentro. Muita coisa, muita coisa. Tinha essa caixinha, que eu ganhei ela há uns 15 anos atrás, talvez, que eu usava pra guardar algumas coisas, mas não preciso mais dela agora. Essa caneca, que era a enorme que eu usava pra colocar meus lápis. Essas taças, porque eu gostava de guardar clipes também dentro de taça transparente, porque assim a gente consegue ver direitinho. Mas como ficava em cima da escrivaninha, eu acho que estava poluindo muito. Então agora elas vão pra cristaleira. E essa parte aqui são de coisas always que estavam lá e que eu realmente não usava e que eu vou dar um destino melhor para elas, ou para doação, ou para descarte. Na verdade, todas elas dá para serem usadas em outras coisas, então vou dar outras funções para elas. Não necessariamente para mim, mas para outras pessoas. Vou ver se
as outras pessoas também querem. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenha inspirado vocês de alguma forma a também fazerem esse destralhe no escritório de vocês. Afinal, é boa parte do tempo que a gente passa trabalhando nele, né? E se você não tem um escritório apenas em casa, uma escrivaninha em casa, você também pode fazer isso no seu local de trabalho, sua mesa de trabalho. E se você não tem tanto espaço assim que nem eu, sempre tem aquele cantinho que a gente pode organizar para estudar, para fazer as nossas atividades, exercer a nossa criatividade e daí manter esse local sempre organizado também. Então beijos, tchau e até amanhã no nosso 29º Dia do Desafio Minimalista.